E aí, pessoal, eu vou dar iniciar agora uma sessão que eu chamei de ciclo de vida de um projeto eólico. Né? O que é o ciclo de vida? Né? Todo projeto, seja eólico, seja até solar, tá? Ele começa com prospecção de área. Tá? Então você tem que tentar primeiro identificar o que é um terreno, o que é um local propício para você instalar um parque eólico. Tá? Selecionando sua área, um local, né, havendo alguma viabilidade inicial, técnica e financeira, você parte para uma fase que eu chamei de desenvolvimento, que chama-se desenvolvimento e estruturação do projeto. Tá? Nessa parte de desenvolvimento, na minha visão, é a mais importante dentro do ciclo de vida de qualquer projeto, seja solar ou seja eólico. Essa parte do desenvolvimento é onde você vai aprontar o projeto inteiro para que ele seja construído. E esse sucesso da construção depende dessa etapa ser bem sucedida. Etapa, na verdade, que dura mais tempo, obviamente, depois da operação. Na operação, eu estou considerando que o projeto já está digamos assim, está funcionando no automático e ele vai embora. Mas se eu pegar essas três fases, prospecção, desenvolvimento e construção, desenvolvimento eu diria que é a mais importante de todas. Tá? Falando um pouco sobre, ainda sobre o ciclo de vida. Tá? Então, toda empresa que é desenvolvedora de projetos, né, ela tem mais ou menos essa divisão de um ciclo de vida de projeto. Tá? E o mais difícil é entender quando é que eu passo de uma fase para outra. Tá? Várias empresas, as empresas que eu trabalhei até hoje, elas usam uma gestão, né, de desenvolvimento de projetos baseado na metodologia FEL, né, chama Front-End Loading. Obviamente, essa metodologia ela é adaptada para a realidade de desenvolvimento de projetos renováveis. Tá? Foi criada lá pelo IPA, né, e basicamente ela estabelece portões, né, ou gates entre as etapas. Tá? E para avançar de uma fase para outra, cara, você coloca pré-requisitos do que você entende ser adequado, você coloca aprovação para o comitê, né? E isso é que eu trabalho hoje dentro da empresa, que eu trabalhei também no passado, apesar de ter mudado de empresas, de ser um pouco diferente, mas o que se faz basicamente é a mesma coisa. Eu trouxe até essa fotozinha, essas duas de baixo aqui, são da minha empresa mesmo, tá? Da empresa que eu trabalho hoje. É como a coisa funciona. Tá? Então, a empresa tem um modelo de gestão de projetos próprio, né? E dentro desse modelo, né, tem ferramentas específicas para controle, tem software desenvolvido, e dentro disso, né, o que se aplica, né, o que está lá, o top layer, né, a camada, né, mais de alto nível, é essa metodologia FEL. Vou trazer para vocês também, porque na prática é o que se usa. Essa metodologia pode ser aplicada em diversos setores, né? E na parte de renováveis é o que se usa hoje. Tá? Não se usa só isso, mas se usa também lá o PMBOK, aquela coisa toda, mas a nível mais de construção. Tá? E vamos começar falando um pouco da fase de prospecção. Tá? Essa fase de prospecção tem empresas, né, principalmente estrangeiras, que chamam também de screening, tá? Onde o objetivo é você conseguir localizar dentro do país, da região, da área que você tem interesse, quais são as áreas que têm um potencial eólico, né? E aí, cara, apesar de parecer algo simples, eu diria que não é nada simples, né? Por quê? Porque por conta da particularidade da energia eólica, né? Essa particularidade quanto ao terreno. Então, às vezes, você vai lá, você identifica um terreno que está próximo de uma subestação, você tem imagem para escoar a tua energia, né? Você vai lá, olha um atlas, né? Você pode olhar o atlas global de energia, você acha que tem, né, vento lá, ou quando você roda uma simulação, você vê que a rugosidade do teu terreno está impactando muito, você vê que não vai dar certo. Assim, eu já fui frustrado várias vezes, né, em achar que, cara, essa área é boa, e aí quando você parte para a simulação de energia, você vê que aquela área, né, não serve para muita coisa. Tá? Mas basicamente o objetivo é você tentar identificar essas áreas. Tá?
Hoje no Brasil, da minha experiência, tem algumas ferramentas que se usam, tá? Atlas globais, eu coloquei um aqui na tela, mas tem diversos aí, tem estado que tem, o Brasil tem um próprio Atlas, mas eu dou preferência para usar esse Wind Global, porque é de um instituto dinamarquês, que a empresa também já absorve como sendo a ferramenta padrão deles, tá? Se usa muito também ferramentas de GIS, né? Que é Geographical Information System, que é basicamente para você conseguir baixar topografia, você conseguir fazer mapa, você conseguir informações geográficas e conseguir montar uma estrutura interessante sobre o teu terreno. Internamente, a nossa empresa usa o QGIS, desculpa, a gente usa o ArcGIS, e o pessoal, a gente tem uma equipe específica de ArcGIS, e o pessoal conseguiu fazer um script dentro do ArcGIS, onde ele consegue processar, por exemplo, a gente pega um estado, pega Sergipe, ele consegue identificar dentro do Sergipe quais seriam as áreas mais propícias para uma eólica, com base em dados, que vêm de banco de dados. Então, sei lá, ele pega o relevo do Metanorm, por exemplo, de um banco de dados global, ele pega o vento de outro banco de dados global, e ele monta lá, identifica as áreas e facilita muito na hora de você tentar identificar qual seria uma área propícia para isso, né? Além disso, o Brasil, cara, tem uma particularidade, né? Se você pegar os projetos eólicos hoje no Brasil, eles estão preponderantemente no Nordeste, tá? Ou lá no extremo sul, tá? Mas 95% está no Nordeste e geralmente no interior do Nordeste. Então, cara, quando você vai buscar as áreas, né, geralmente as áreas elas não estão com documentação adequada, né, você não consegue localizar proprietário. Eu já tive como experiência problema de grilagem, então a área de uma pessoa, só que teve grileiro em cima. Então, cara, isso aí é uma confusão. Todo projeto é uma confusão e acaba tomando um certo tempo, porque é difícil essa questão de terra no Brasil. Tá? Outro ponto muito importante, cara, é margem de escoamento. Hoje é a maior briga, na verdade, hoje a disputa dentro do setor de geração são duas coisas. A primeira é margem de escoamento, onde é que eu vou conectar, onde é que tem espaço para eu conseguir colocar um projeto de geração, né? Espaço em megawatt, cara, eu consigo colocar 200 megawatts nessa subestação da rede básica. Então, isso é uma disputa, porque é aberto, qualquer um pode aplicar, obviamente tem um procedimento regulatório, mas é por ordem de chegada. E a segunda a primeira é essa margem de escoamento, e a segunda é conseguir vender energia. Hoje, a venda da energia renovável ela é predominantemente feita de forma bilateral. Então, eu tenho que encontrar uma empresa que queira comprar minha energia, né? Os leilões, apesar de terem, eles não estão sendo mais o foco do setor, né? Eles estão se prestando mais a contratar uma geração de segurança como termoelétrica. E aí a parte de desenvolvimento e estruturação, né, que eu disse que, para mim, essa é a parte mais importante, tá? E aqui, cara, é o seguinte, né, a intenção dessa fase, ela é a fase que dura mais, tá? Então, se você pensar, isso aqui pode durar em torno de 4 a 6 anos para um projeto eólico. Por que 4 a 6 anos? Porque hoje a gente tem um requisito regulatório que eu preciso medir o recurso eólico por pelo menos 3 anos. Então, antes de começar qualquer construção, começar qualquer coisa, eu preciso fazer uma medição do vento naquele local por 3 anos. E aí você tem especificação como é que você tem que instalar, como é que você tem que medir, isso tudo está lá no site da EPE. Todo mundo que faz eólica é obrigado, inclusive, a depois manter essa estação em funcionamento. Tá? Mas o objetivo aqui dessa parte é você conseguir tudo que é necessário para que teu projeto esteja pronto para iniciar a construção. E o que é tudo para necessário? Cara, você tem que arrendar todas as terras que você vai usar, você tem que fazer essa campanha de medição do recurso eólico,
que dura no mínimo 3 anos. Então, depois que você mede os 3 anos, você tem que certificar, você contrata a empresa pega 3 anos de dados e certifica para dizer o seguinte, cara, certifico que para esse local o recurso eólico médio, o vento médio, né, é de X metros por segundo. Né? E aí existe uma padronização no estudo que é feito, né? Existe uma padronização nas empresas que podem fazer esse estudo, né? Tem que comprovar expertise e por aí vai, mas demora um pouco de tempo. Um ponto extremamente importante é a definição do aerogerador. Por que isso, para mim, também é o mais importante? Primeiro, porque você tem poucos fornecedores no Brasil hoje. Hoje no Brasil a gente tem WEG, Siemens Gamesa, Vestas, Goldwind e Nordex. Então são 5 fornecedores. Você vai acabar na mão de qualquer um deles. Só que todo o teu projeto, tudo que você vai fazer na obra, ele é em função do aerogerador. Na verdade, a mudança do aerogerador impacta até na posição que você vai colocar ele no terreno. Então, lá, cada aerogerador tem sua curva de potência específica, tem o seu de-rating, temperatura específico, tem sua própria característica. Então, você muda uma máquina de um fornecedor para o outro, pode ser que aquela posição que você estabeleceu antes não seja melhor. Então, você tem que refazer tudo. Além disso, o que você vai construir de estrada, o que você vai construir de plataforma, tudo tem que seguir o que o teu fabricante do aerogerador pede. Então, isso aí é extremamente importante, né? E é nessa fase também que você vai começar a fazer pelo menos os projetos básicos de engenharia, né? A definição do aerogerador, começar a fazer levantamento topográfico, ensaio de sondagem em campo. Então, tu vai começar a construir o teu projeto de engenharia, né? E em paralelo, né, fazendo todo o licenciamento que é necessário. Então, você tem um licenciamento ambiental, que é extremamente importante, né? Não dá para começar a obra sem isso. Você tem autorização junto à prefeitura, você tem que, cara, ter tua outorga na ANEEL, que também tem um processo, você tem que ter a DUP, né? A DUP é a Declaração de Utilidade Pública. Toda a linha de transmissão no Brasil, de transmissão, você pode conseguir essa declaração da ANEEL, que na verdade diz que aquela linha ou subestação é de utilidade pública. Então, se você tem um problema com algum proprietário de terra, você pode judicializar esse processo e você ganha, porque a tua linha de transmissão ela é declarada pública, né? Então é de interesse de todo o Brasil. Então, tem essas particularidades, né? Tem a assinatura também do contrato de uso do sistema de transmissão ou de distribuição, no caso, né? Tem interação com a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? Para ver a questão da medição, prefeituras, alvarás e autorização outorga de água. Então, cara, é um processo que é demorado, né? Bem demorado, que exige, por exemplo, compromissos, porque, cara, quando você define o teu aerogerador, geralmente costuma-se fazer um contrato de fornecimento, ou seja, comprar o aerogerador com pelo menos 4 anos de antecedência, 3, 4 anos antes. Então, se tu compra 3, 4 anos antes, tu já tem que pagar alguma coisa, então tu gera um compromisso, e você começa a trazer risco para dentro do teu projeto, que se algo acontece, você pode perder muito dinheiro. Né? E, cara, dentro dessa fase, eu diria, qual é o grande desafio dessa fase, né? É você garantir a tua conexão, porque na fase anterior você tem uma ideia de que você tem a conexão, né? Você vai lá no site do ONS, você verifica, você faz um contato com a distribuidora, você verifica que você tem uma margem, só que isso pode mudar de um dia para o outro. E aí você tem um procedimento também, né? Existe etapas para você conseguir garantir a tua conexão. E quando tu garante a conexão, que é na verdade na assinatura do CUST, ou do CUSD, né, de CCT, você se compromete financeiramente também. Você começa a gerar compromissos durante essa fase, né. Outro fator extremamente complexo é você fazer a venda da energia, né. Hoje, como eu falei anteriormente, a competição no setor se dá praticamente em 2 pontos. O primeiro é você conseguir a tua conexão, que é aberto para todo mundo, né? E o segundo é você conseguir vender energia, né?
Então, para você vender energia, não basta você ser, não basta você ter um projeto ou você ter um preço que seja adequado. Você tem que passar também confiança, porque na hora que na hora que a outra parte assume um compromisso com você, ela está apostando que você vai entregar aquela energia dela pelos próximos 10 anos, pelos próximos 20 anos, 5 anos, não sei. Tem que ver como vai ser feito esse contrato. Mas a imagem da empresa também conta muito, né, porque você está disputando não só preço, mas disputando a confiabilidade da tua empresa também aqui, né? Porque existem centenas de empresas no Brasil, empresas gigantes, né, que acabam conseguindo mais facilmente por conta desse diferencial, tá? Também tem o prazo dos órgãos, né, cara, cada órgão tem seu prazo, a prefeitura tem o seu, o órgão ambiental tem o seu, o ANEEL tem o seu, então a coisa acaba se prolongando também por conta disso, né. Em cada etapa dessa estruturação, você precisa enviar informações e à medida que você vai avançando, você vai solicitando essas licenças e essas autorizações, às vezes uma coisa depende da outra e o desenvolvimento acaba dilatando muito por conta desse prazo dos órgãos, né? E como eu comentei, isso dura em torno de 4 a 6 anos, tá? Nessa fase também, tá, que eu chamo de estruturação também, né, é a fase que você também precisa garantir o teu financiamento bancário, porque uma coisa é certa, ninguém faz nenhum projeto renovável 100% com dinheiro do bolso. Então, em 100% dos casos, vai vir um banco, né, financiando parte do teu projeto, né, seja 50%, seja 60%, seja 80%, mas sempre tem isso aí. Então, você tem também uma outra atribuição, uma outra responsabilidade dentro dessa fase, que é garantir financiamento. Se você não tem financiamento, não tem projeto. Mesmo que você tenha conexão, mesmo que você tenha PPA, né? E aí a coisa se retroalimenta nessa fase, né? Você muitas vezes só tem o financiamento se teu projeto tiver já a conexão, ou se você tiver já próximo de fechar o PPA, ou se você já tem o PPA. Então, é uma fase bem complexa por conta disso também. Você tem que, às vezes, sair fechando as pontas em conjunto para garantir que o projeto vá para frente. Essa fase também é a fase de depois que você está bem avançado, você começa a pensar na contratação de quem vai executar a tua obra. Quem que vai executar é a fase que você começa a pensar nos projetos. Você já tem parte dos projetos, tem as licenças, então você começa a conversar com os fornecedores para fechar os contratos e seguir para a obra. Tá? E aí você vem na parte de construção. Tá? Cara, a fase de construção, pessoal, eu vou passar um pouco mais rápido essas partes, porque eu estou vendo que o nosso tempo está acabando. Mas a fase de construção, como eu falei, ela depende muito do desenvolvimento. Se o desenvolvimento for bem feito, cara, a tua obra vai ser muito tranquila. Se tu tiver problema do desenvolvimento do projeto, tu vai ter problema durante a obra. Né? Seja uma licença que está faltando, seja um levantamento que tu fez em campo, mas não fez de forma adequada. Pra você ter uma ideia, teve um projeto que eu fiz que estava estimado em ter 20 mil metros cúbicos de rocha para tirar. Isso foi feito levantamento, topografia, tudo tem que ser feito, né? Chega na obra, na verdade descobre-se que esse volume é 60 mil metros cúbicos. Ou seja, traz um impacto não só financeiro, como de cronograma, e aí você tem que desenrolar isso durante a obra, né? A obra pode atrasar, porque o levantamento deveria ter sido mais preciso ou mais denso, né? Fazer em mais locais. Então, desenvolvimento é a chave do negócio dentro do projeto, né? A visão que eu estou passando aqui para vocês é uma visão do proprietário do projeto, tá? O cara que vai executar a obra, ele tem uma outra visão, né? Então, o cara da civil tem a visão da civil, o cara do aerogerador tem a visão do aerogerador, né? Mas a visão que eu estou mostrando aqui, e é da minha experiência, eu sempre trabalhei para o proprietário da obra, né? É outra. Então, basicamente, a gente trabalha com 2 tipos de contratação, tá? Eu chamo de full EPC, que é o quê? Você contrata uma empresa, ela te entrega tudo. Te entrega o gerador, te entrega civil, elétrica, 100%. Ou você faz um EPC por disciplina, né? Você contrata o aerogerador com um cara, civil com outro,
subestação e RMT com outro e a linha com outro. Tá? Esse é o modelo que é mais aplicado hoje dentro do Brasil, até para tentar reduzir custo. Tá? Você sai contratando, não só reduzir custo, mas o cara que contrata um full EPC, ele acaba pagando duas vezes, porque ele paga para a empresa que está lá na cara, e essa empresa paga ao fornecedor do aerogerador, essa empresa paga ao cara da civil, então acaba ficando mais caro. Né? Meio que caiu um pouco em desuso para solar. Tá? E, cara, da minha experiência, né, quem é proprietário dos parques nunca tem uma equipe muito grande. Entendeu? A equipe ela é sempre bem reduzida e conta-se com a contratação de outras empresas para auxiliar na fiscalização. Então, geralmente, a gente tem lá uma engenheiro proprietário, né, que é a fiscalização técnica do projeto. Então, o cara coloca lá engenheiro civil, engenheiro eletricista, técnico de segurança, técnico ambiental, e essa empresa dá um suporte técnico na fiscalização. Mesma coisa para a consultoria ambiental, né? Ela está lá para atender os programas ambientais e garantir que a gente vai conseguir obter licença de operação, né, e fiscalizar também as empresas, né. E o que é mais difícil dentro de um projeto desse eólico é a interface, né. Por quê? Porque, cara, o cara da civil, ele vai até um certo ponto, e de um ponto para frente, ele meio que entrega ao cara do aerogerador, de um lado. Do outro lado, ele faz uma entrega de escopo para o cara que está fazendo a RMT, entendeu? E aí depois você tem que conectar a linha, que é um fornecedor, com o cara que está fazendo a subestação, ou então com a distribuidora. Então, o mais difícil, que leva mais tempo, né, dentro disso tudo, é você conseguir fazer bem feito essa parte da interface, né, que também, né, se isso já vem muito bem definido, né, muito bem travado em contrato, tudo da parte de desenvolvimento, fica fácil. Senão, o problema é muito grande, né. Geralmente, um ponto também que eu sempre sofro é prazo das distribuidoras e transmissoras, né. Não existe hoje, regulatoriamente falando, um prazo para resposta, né. Então, cara, às vezes a coisa acaba se prolongando muito porque você vai numa distribuidora, o cara tem milhões de coisas para fazer e acaba deixando, né, o prazo dilatar, e isso acaba impactando a obra gigantescamente, né. Eu sempre gosto de trabalhar essa parte da conexão com antecedência. Então, no desenvolvimento, a gente já começa a trabalhar toda a aprovação de projeto, tudo tem que ser feito com os acessados, né, para que na obra a coisa fique mais simples. Tá? Eu trouxe um modelozinho aqui de geralmente o que se faz, né, geralmente o que eu faço dentro da obra é isso aqui, né. Eu geralmente atuo nesse cargo aqui, né, eu chamo gerente de projeto ou gerente de construção, dá no mesmo, né. E tem as equipes que ficam abaixo em campo, geralmente, tá. Basicamente, cara, eu trouxe aqui rapidamente um fluxograma, né, do que seria a obra em si, tá? Ou seja, tem uma fase que eu chamo de pré-obra, né, iniciação, execução, comissionamento e operação comercial, tá? O pré-obra, né, ou seja, cara, eu já contratei a empresa, então não quer dizer que amanhã ela vai para campo, né? Precisa de um tempo de antecedência, 4, 6 meses, para que a gente tenha um volume de projeto executivo já elaborado, né, para que quando vá para campo já tenha essa atividade para fazer, né? É nessa fase também que dá-se o fechamento em algumas autorizações, como além de nós, os caras da construtora têm que ter alvará, tem procedimento lá ambiental, com jazido e bota fora, né? O pessoal vai em campo buscar moradia para os funcionários, então é uma fase ali que a coisa está começando, mas não tem serviço ainda, né? E a iniciação é basicamente a chegada das equipes em campo, né? Então você vai mobilizar a equipe, equipamento, você vai começar a construir o canteiro, né? Fazer a limpeza do terreno do canteiro, ver fornecimento de água, fazer umas checagens, né? Geralmente no aerogerador você faz umas checagens adicionais, somente onde o aerogerador vai ser instalado, você refaz uma sondagem ali para ter a certeza de que está, né, tá de acordo com o que foi feito anteriormente. Tá? E a execução, cara, é a construção propriamente dita, né? A fase onde as equipes já estão mobilizadas, todo mundo em campo, tem os recursos, e é onde a coisa geralmente
acontece, né? Onde os problemas aparecem, né? Tudo que você não deixou de fazer no desenvolvimento, ou fez mal feito, né? Ou por alguma razão passou despercebido, você vai começar a descobrir que isso acaba impactando muito na obra, né? Falando da eólica, cara, a particularidade da eólica, ela está na construção civil, né? Porque se você pensar na subestação, cara, a subestação de uma eólica é uma subestação como qualquer outro, né? Que vai mudar o tamanho do transformador, a quantidade de entradas 34,5, se tu vai fazer um disjuntor abrigado, se vai fazer um disjuntor ao tempo, então, mas acaba sendo, eu diria que não tem nada de especial, entendeu? Nem a rede de média tensão. Então, cara, nem a linha também, né? É algo bem padrão do setor. A construção civil não, né? A construção civil, cara, tu tem a fundação, que é extremamente importante. Cada fornecedor tem a sua subestação, tem a sua própria, o seu próprio modelo de fundação. E aí pode ter alteração a depender do terreno onde você vai colocar. Da mesma forma, a plataforma e estradas, cara. Se tu contrata uma máquina da Vestas, ela pede que a tua estrada tenha uma declividade máxima de 2%. Se tu contrata uma da VEG, tem que ser de 1,5%. Com material, né, que tem um CBR ou uma compactação XYZ. Então, é onde está, geralmente, a maior complexidade da fase da obra é na parte civil. A parte civil é que, eu diria que é o carro-chefe dentro da obra de uma eólica, tá? Uma coisa interessante que eu já tinha comentado, né, cara, essa questão da multidisciplinaridade, né? Então, cara, por exemplo, eu sou formado em elétrica, mas tive que discutir fundação com o pessoal das empresas, tive que discutir estrada. Não quer dizer que eu sei, né, projetar uma estrada, ou que eu sei executar uma estrada, talvez, mas discutir a experiência te faz aprender isso daí, né? Da mesma forma, tem colegas do trabalho que fazem civil, né, que são engenheiros civis, mas que discutem também subestação, discute construção da subestação, da linha, né, também igual por igual. Então, essa é algo bem interessante, porque quando você está na graduação, pelo menos eu era assim, né, você acha que, cara, qualquer, sei lá, se tu não fizer a eletrônica, se tu não fizer uma ênfase em eletrotécnica, tu vai perder emprego, porque tu não vai. Cara, isso aí é uma coisa que, na prática mesmo, funciona de outra forma, né? Por exemplo, ninguém nunca me perguntou se eu tinha ênfase em eletrotécnica ou em controle de automação, ou em telecomunicações, né? Isso é uma coisa que acaba sendo irrelevante. Não diria que é irrelevante, porque você acaba entendendo um pouco mais dos assuntos, mas que pode ser superada, né, com interesse, com ir atrás, com estar disponível, com realmente estar interessado por aquele assunto, né, conseguir estudar de alguma outra forma e conseguir se fazer, conseguir discutir isso com as outras pessoas, tá? E basicamente, cara, a obra, apesar da parte civil ser complexa, a sequência também é uma sequência de obra civil, né? Você tem que limpar o terreno, você tem que começar a abrir as estradas, fazer terraplanagem de estradas para que os caminhões consigam chegar na área, né? Você faz a escavação da fundação, tem que nivelar o fundo da fundação, fazer a armadura, aquela coisa toda que tem que ser feito na civil. Que também, apesar da complexidade estar na civil, não quer dizer que é um bicho de sete cabeças, né? A sequência de execução da civil também é muito clara e não muda muito de um local para outro. As últimas fases, cara, eu diria que é a fase de comissionamento e operação comercial, né? Comissionamento cara, você terminou, você montou tudo, tua subestação está energizada, né? Você vai começar agora a fazer teste nos equipamentos, né? O fabricante faz o teste dele, né? Existem alguns critérios e procedimentos de rede que te ditam se você pode entrar em operação comercial ou não. Operação comercial nada mais é a fase onde você vai começar a receber dinheiro, tá? Entre a fase de operação comercial e o comissionamento, você tem que chamar de operação em teste, que é uma fase que a tua turbina está gerando,
O teu gerador está produzindo energia, só que você não está sendo remunerado por isso. Na verdade, você até está sendo remunerado, mas o valor é extremamente baixo. Tá? Mas é uma fase que você precisa que a máquina funcione por um certo tempo, sem nenhuma falha, e você precisa depois comprovar isso tudo, né, o que você fez durante o teste lá para a ANEEL e para o ONS, para que ela te libere a operação e você consiga começar a faturar, a ser remunerado pela energia gerada.